Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 9 de janeiro. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série, e será pregado este Evangelho do Reino. Esse é o volume 3, buscar em primeiro lugar o Reino de Deus. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 11, na presença do Pai. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos mostrou vários princípios durante a semana e mostrou que todos esses princípios estão ligados à pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho tem a ver com o nosso viver, com a nossa disposição de levar Cristo para as pessoas, de levar o Senhor, porque o Senhor ele tem o seu plano, ele tem o seu reino, ele tem sua vontade para ser cumprida, Senhor Jesus. E ele quer nos encher daquilo que é celestial, ele quer realmente nos mostrar a tua vontade, a sua direção. E hoje ele vai tratar conosco do princípio do jejum, que é você ter um encargo forte, você abrir mão, Senhor Jesus, de certas coisas para se alimentar de Cristo. Esse é o verdadeiro jejum, é se encher somente do Senhor, senão não tem proveito. Para que afligir o corpo, Senhor Jesus, se a alma está se fartando de coisas que não prestam? Então o Senhor realmente está mostrando para nós, olha, a gente precisa se aproximar do Senhor, a gente precisa se encher daquilo que é celestial, a gente precisa dar importância para aquilo que é celestial. É isso que tem que pautar a nossa vida, é isso que tem que nos direcionar em todas as coisas. A gente precisa buscar a vontade do Senhor em todas as coisas. Então a gente tem que viver na sua presença para que Ele tenha oportunidade de falar conosco sempre, de abrir seu coração para nós, ó Senhor Jesus, e a gente ser um com o coração do Senhor, sempre prontos a cumprir a sua vontade, ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Isaías capítulo 58, do versículo 5 ao 7 e o versículo 11. Ó Senhor Jesus. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, do versículo 16 ao 21. Ó Senhor Jesus. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Mateus capítulo 6, versículos 17 e 18. Ó Senhor Jesus. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O jejum é para alimentar o espírito. Ó Senhor Jesus. Hoje vamos considerar o último item, o jejum. Como já vimos, dar e orar nos trazem recompensas, mas jejuar também nos traz recompensa. O jejum
não deve ser praticado por nós como um ritual religioso para nos afligir, para fazer a carne sofrer. Não, isso não adianta. O verdadeiro valor do jejum é quando existe um encargo tão pesado no íntimo de uma pessoa que ela nem quer comer. Ó Senhor Jesus! Comer é uma das coisas mais importantes e prazerosas da vida. Mas quando o encargo se torna muito pesado, a pessoa nem quer mais comer. Ela só quer que tal assunto seja solucionado diante de Deus. O jejum e a oração estão ligados entre si por causa de um encargo. O encargo é dado por Deus, porque Ele tem o desejo de que algo ocorra nesta terra. E é isso que nos impele a nos esvaziar e a nos encher das coisas celestiais, daquilo que é de Deus, daquilo que realmente tem valor. Ó Senhor Jesus! Um grande problema que enfrentamos e que nos prejudica é que alimentamos demais nossa vida da alma. Tanto o corpo como a alma têm fome. De nada adianta privar o corpo de alimento, mas continuar alimentando a vida da alma. Como alimentamos a vida da alma? Por exemplo, quem acompanha novelas, seriados ou campeonatos esportivos não quer perder nada, principalmente os episódios finais. Portanto, se houver alguma reunião de oração, de evangelização ou de apacentamento, no mesmo horário surgirá um dilema: devo ir ou devo ficar para assistir ao que minha alma tanto gosta? Ah, não posso perder essa final do campeonato. Ó Senhor Jesus! Isso é alimentar a vida da alma. De que adianta jejuar de alimentos para o corpo, mas continuar alimentando a vida da alma? Não há proveito. Ó Senhor Jesus! Leamos estes versículos. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Aqui o Senhor Jesus mostra um princípio espiritual muito importante. No momento em que perdemos a presença do Senhor, precisamos jejuar para reaver sua presença, porque vivemos numa esfera celestial. O objetivo de fazer jejum não é causar tormentos ao nosso corpo, mas nos levar a viver na esfera celestial. Ó Senhor Jesus! Leiamos em Isaías: seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Então, ao jejuar, o Senhor diz que não é para você ficar atormentando-se e com semblante triste, mas, porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Isso quer dizer que a finalidade do jejum é obter a libertação. E mais, porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Você deve ser generoso e dar. O jejum visa ao Evangelho, não é para proveito próprio. Nós jejuamos para nos encher do Senhor e nos esvaziamos para nos encher da palavra, a fim de levar a salvação às pessoas. Eu não alimento minha vida da alma, porque quero encher-me do Espírito. Eu quero que meu Espírito se fortaleça, e não minha vida da alma. E o resultado é: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Nesse mundo onde há tanta sede, podemos dar água viva às pessoas, aonde quer que formos. Ó Senhor Jesus! Agora, para finalizar, leamos Mateus 6. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Amado leitor, você tem acumulado tesouros na terra ou tesouros no céu? Lembre-se daqueles 3 pontos: dar, orar, jejuar. Em todas essas porções, seu Pai o recompensará. Você está acumulando nos céus, não na terra. Por isso, devemos sempre perguntar-nos: o que é mais importante para nós hoje, a terra ou os céus? E ainda mais, o versículo seguinte diz:
Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse versículo é muito importante. Se o Senhor é seu tesouro, se o que é celestial é seu tesouro, se o que é divino é seu tesouro, se o que é eterno é seu tesouro, seu coração está nos céus. Assim sendo, a grande pergunta, onde está nosso coração, pode ser traduzida por em que ficamos pensando o dia inteiro. A resposta a isso indicará onde está nosso tesouro. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, Ele nos está transferindo para a esfera celestial. Finalizemos com uma oração. Senhor, eu quero que Tu sejas o meu tesouro, tudo o que é ligado a Ti, tudo o que desejas, tudo o que queres, meu coração também anela. Senhor, que Teu coração e o meu sejam um. Amém. Que Ele nos abençoe. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, onde está seu coração? O que mais ocupa seus pensamentos? Ó Senhor Jesus. Isso aqui é mais uma daquelas perguntas que é bem pessoal, né? Cada um de nós precisa ir diante do Senhor e de fato, né? Como ele mostrou no finalzinho aqui. O que você fica pensando o dia todo? Senhor Jesus. A gente precisa estar tocando naquilo que é celestial. Colocar nosso coração e entender a palavra. Às vezes eu vejo irmãos reclamando. Poxa, todo final de semana tem palavra profética. Tem que ficar ouvindo 1 hora, 2 horas de palavra. Senhor Jesus. Por quê? Você está muito ocupado, você não pode se voltar para as coisas celestiais, então mostra onde está seu coração. Agora, quem realmente busca a palavra, percebe que ouvir a palavra por 2 horas é pouco. Senhor Jesus, a gente precisa ouvir de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes for necessário para compreender, para ouvir o que o Senhor quer falar, para o Senhor poder dispensar a sua vida a nós. Por isso que está mostrando para nós, se aquilo que é eterno, divino, é o que ocupa o seu pensamento, o seu coração, então você está colocando o seu coração no lugar certo. E como eu tenho falado a semana toda, né, o tema geral, né, é o Evangelho do Reino. O tema desse alimento diário é buscar em primeiro lugar o reino. As outras coisas o Senhor vai acrescentar, Senhor Jesus. E é isso que precisa ter em mente. As outras coisas não podem ser mais importantes. O reino sim. As outras coisas são aparentes, podem acabar de uma hora para outra. Mas a palavra de Deus, essa sim é real. Tudo vai passar, mas a palavra não vai passar. Então é isso que é real, é nisso que eu preciso me agarrar. Ó Senhor Jesus. E o ponto-chave de hoje, que tudo seja solucionado diante de Deus. É isso que realmente, o dia de hoje eu mostro para nós, que o jejuar é para alimentar o espírito, é para se encher de palavra, é para te tirar do cotidiano, é para te tirar das armadilhas do inimigo. E aí você tem que ter esse forte encargo. Senhor, eu quero solucionar, mas não de qualquer jeito. Eu não quero dar uma solução, eu quero encontrar a solução no Senhor. Eu quero que a solução venha de Ti. Tem cristãos hoje se inquietando com tanta coisa porque ele procura solução fora de Deus. Aí o inimigo entra. Ó Senhor, e aí tinha um problema, agora tem 10. Ó Senhor Jesus. E é isso que a gente precisa realmente estar atento. A gente precisa se encher do Senhor. Ele é a verdadeira solução. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Às vezes a gente dá uma solução adequada, leva tempo, né? É como você ter uma telha na sua casa e a telha quebrou. Aí você pega, vai e bota um pedaço de papelão. Senhor Jesus. O papelão vai molhar, vai encharcar, daqui a pouco ele fica mole e vai abrir o buraco, vai chover dentro de casa tudo de novo. Né? Tapar o sol com a peneira. Não dá. Senhor Jesus. A gente precisa se encher do Senhor e dar uma solução definitiva. Mas o inimigo, ele quer colocar muita pressa nas pessoas, porque as pessoas pegam qualquer coisa e está bom. Mas não é por aí. O Senhor, Ele quer nos suprir, Ele quer nos dar algo que realmente é eterno, e a gente precisa realmente focar no Senhor. A gente precisa ir diante dele. Isso que mostrou para nós o que é verdadeiro jejum. Jejum não é afligir o corpo. Que ele mostrou, você vai afligir o seu corpo, você vai fazer um monte de coisa, vai ficar todo triste ali, com a cara parece que está derretida, e fala, não, estou fazendo a vontade de Deus. Poxa, fazer a vontade de Deus deixa assim? Ah não, obrigado, não quero Deus não. É o que a maioria das pessoas fazem. As pessoas colocam tanto empecilho, tanta coisa, que as pessoas hoje estão decepcionadas com Deus. Porque foi apresentado para elas um Deus que não é o verdadeiro Deus. A gente precisa realmente conhecer o Senhor. Não é uma fachada, mas é realmente conhecer quem de fato o Senhor é. Por isso mostrou para nós aqui, a gente precisa resolver as coisas no Senhor. Ele mostrou que a oração e o jejum estão ligados, né? Porque você está ali diante de
uma situação e você quer que o Senhor solucione. Você quer que o Senhor dê um jeito naquilo ali, senão o problema vai ficar indo e voltando. Senhor Jesus. Se a gente não colocar diante do Senhor, a gente vai ficar vivendo de altos e baixos. Né? Ora está bem, ora não está. É como os vícios, né? A pessoa luta anos e anos para parar de fumar, mas sempre acaba voltando. Aí de repente ela encontra alguma outra coisa e pum, para de vez. Aí a pessoa, o que você arrumou? Ó Senhor Jesus, ela realmente entendeu o problema. Ela estava só tentando usar a sua vontade própria, fingir o corpo, mas ela percebeu que tem outras coisas além e que aquilo estava prejudicando ela. Então é isso que a gente precisa perceber. Por isso que mostrou, né? O que adianta você afligir o corpo, se afligir e ficar triste ali, né? Como mostrou os hipócritas, né? Eles não estavam jejuando de verdade, mas eles bagunçavam a cara ali, ficavam todo ali para parecer que estava fazendo. Então, essa semana, o que precisa ficar de lição para nós é realmente viver na presença de Deus. Não é fazer as coisas para os outros verem, mas fazer de fato diante do Senhor. E como eu sempre procuro aqui testificar para os irmãos, né? Não adianta a gente olhar para os outros. Não adianta a gente ficar olhando e pensando, ah, fulano isso, fulano aquilo. Ó Senhor Jesus, a questão é, você está indo diante do Senhor? Você está procurando solucionar as coisas em Deus? Você está fazendo as coisas para as pessoas verem? Ou você está fazendo as coisas para se encher de Cristo? Ó Senhor Jesus. Porque você faz as coisas para agradar o outro, uma hora, você não vai conseguir mais ir para frente, você vai perder o foco, o objetivo. E aí, já era. Senhor Jesus. Agora, se você busca agradar o Senhor, você vai procurar cada vez mais viver na presença de Deus, viver na sua presença, Senhor Jesus. E aí sim, você vai receber a verdadeira transformação de vida. É como eu já dei o exemplo, né? Duas pessoas que vão para a academia. Uma vai lá e pratica os exercícios. A outra só fica enrolando, tirando fotos, senta nos aparelhos, faz coisa de qualquer jeito. No início, todo mundo vai olhar e vai achar que é igual. Mas depois de um tempo vai perceber, opa, um está tendo um resultado, outro não. Os dois estão indo para a academia, frequentando o mesmo horário, os mesmos dias, mas um faz proveito da academia, utiliza os aparelhos e faz exercício. O outro não, o outro só quer ir. O outro só quer dizer para os outros, só quer mostrar para os outros que ele está indo. Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber isso. Não dá para a gente ficar julgando o outro. Ah, o outro está na presença de Deus, não está, isso, aquilo. Eu posso ver se eu estou indo diante de Deus. Eu posso mudar as minhas atitudes. E é isso que o Senhor quer. Não, Senhor, não é para apresentar nada para o homem, mas é para de fato viver diante de Deus. Hoje há cristãos que às vezes ficam 20, 30, 40 anos na igreja, era pastor, não sei o que, e cuidava, fazia acontecer. Aí daqui a pouco você vai conversar, não, virei ateu, não creio mais em Deus. Peraí, tudo aquilo que você fez durante 20, 30, 40 anos, foi um engano. Ou seja, ele teve oportunidades de ir diante de Deus, mas esteve ali só agradando o homem, depois de 20, 30, 40 anos, cansou, não quer mais. Senhor Jesus. Aí ele ficava ali, aí ele quer se convencer de que, na verdade, ele fez aquilo ali por alguma outra coisa, Deus não existe e tal. Ó Senhor Jesus. A gente precisa realmente perceber, olha, a gente precisa ir diante de Deus, a gente precisa ter comunhão com Ele. O Senhor não vai fazer um monte de coisa mirabolante para provar para nós a sua existência, mas Ele vai nos dar a oportunidade de ir na sua presença. E é nesses momentos que a gente precisa realmente testificar, né, que o Senhor é Deus, só há um Deus, Senhor Jesus. E é isso que o Senhor quer mostrar para nós. Não fique fazendo coisa na frente dos homens, faça diante de Deus, faça de coração, ore, busque, Senhor Jesus. Já compartilhei isso várias vezes aqui, né? Eu não tenho medo quando alguém vem falar para mim, irmão, você está em pecado, você é isso, você é aquilo. Porque eu vou pegar depois aquilo e vou orar diante do Senhor. O pior é quando você vai ter comunhão com um cristão, ele fala assim, irmão, eu vou orar, e não ora. Ele fala, vou ver o que eu vou fazer, e não vai diante de Deus. Isso é a pior coisa que tem. O que a gente precisa de fato é ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. E é isso que essa semana está nos encorajando. Por isso falou desses 3 assuntos, né? Dar, orar e jejuar. Mostrando que todos eles têm que ter um propósito. Qual é o propósito? Espiritual. Nós temos que tirar um proveito espiritual. A gente precisa aprender a viver na presença de Deus. Aí diante do Senhor. Não vão passar 20, 30 anos e daqui a pouco, eu não sei se Deus existe. Hoje, às vezes eu contato irmãos que eu falo, e aí irmão, como é que está diante do Senhor? Estou mais ou menos. Por quê?
Pois estou com mais dúvidas aí, mas você não crê em Deus? Ah, já não sei. Ó Senhor Jesus. A gente precisa, de fato, é como você chegar e falar, olha rapaz, tem uma semana que eu não bebo água, eu não sei mais se água existe. Ó Senhor Jesus. A água sempre vai existir, independente de você beber ela ou não. Agora você precisa fazer o quê? Saciar a sede. A gente precisa aprender a nos apresentar diante do Senhor. Por isso ele mostrou para nós, a gente precisa ter um encargo que nos leve diante do jejum, diante da oração, como compartilhei no começo. Às vezes tem cristão que, se ele não estiver envolvido num problema, ele não busca o Senhor. Se você dá para ele um dia de folga, ele se volta totalmente contra Deus. E aí fica vivendo de um problema atrás do outro. Porque não aprendeu aí diante do Senhor, a buscar o Senhor. É isso que o Senhor quer de nós, é que a gente aprenda a viver na sua presença. Senhor, de buscar solução diante de Deus, né? Desejar, né? Ter um coração ligado às coisas celestiais. Senhor Jesus, ligado a fatos. O mundo, Senhor Jesus, o mundo vive de narrativa, de propaganda. A gente não pode aceitar isso. O inimigo faz uma coisa e depois fala que foi Deus. Senhor Jesus. A gente não pode aceitar isso, a gente precisa ir diante do Senhor. Por isso mostrou, olha, o Senhor está mostrando para nós que a gente precisa estar ligado a um encargo. Né, Senhor? Abrir mão das coisas, como mostrou para nós. Jejuar é o quê? Eu vou abrir mão para viver na presença de Deus. Ah, eu podia estar vendo uma TV, não, mas eu estou precisando fazer o quê? Eu estou precisando parar tudo, desfrutar, ler um livro espiritual, orar ao Senhor. Mas tem muitos que ficam assim, não, estou triste, vou ver um filme. Fica lá 2 horas, 3 horas, só fica mais, só fica pior. Ao invés de falar, não, vou aproveitar esse tempo e vou diante do Senhor. Então isso está mostrando, ele mesmo está dando esse encargo de ir diante dele. Né? Porque Deus ele tem um desejo de que algo aconteça nessa terra, né? De que a vontade dele seja cumprida e também na nossa vida. Ele, em primeiro lugar, ele quer nos beneficiar. Senhor Jesus, ele precisa de filhos de Deus que o expressem. Ele não quer só que você chega lá, vai, pega, carimba um lugar e volta. Né? A pessoa chega lá e fala, assinado Deus. Não, esse lugar agora pertence a Deus. Não, ele quer que você viva. Ele quer que os lugares pertencem a Deus porque tem uma pessoa vivendo ali. Senhor Jesus. E é isso que o Senhor está mostrando para nós. Ele quer nos dar o real valor, o real viver. Senhor Jesus. Né? Por isso que está falando, olha, enfeitar as coisas da vida da alma. O que é a vida da alma? Uma vida independente de Deus. Uma vida que muitas vezes até mesmo se volta contra Deus, duvida de Deus. Senhor Jesus, você começa muito bem. Não, faz isso aqui, vou fazer para Deus. Aí depois Deus fala para você, olha, essa não é a minha vontade. Aí você fala assim, ué, eu é que sei que é a vontade de Deus. Quem o Senhor pensa que é? Ó Senhor Jesus. E o que acontece hoje, muitos cristãos negam a Deus na cara. O Senhor fala, ó, minha vontade é essa aqui. Ele fala, não vou fazer não. Eu já tenho a minha vontade, o meu caminho, eu vou seguir isso aqui. Ó Senhor Jesus. Isso não é fazer a vontade de Deus. Né? Muitos correm, fazem coisas e falam assim, aqui Deus, é para o Senhor, assina aqui, ó, é para o Senhor. E não é. Ele quer que seja, ele quer transformar aquilo ali em algo de Deus. A gente não precisa transformar coisa em coisa de Deus. A gente precisa de fato buscar aquilo que é de Deus. Uma garrafa cheia de veneno, não adianta você trocar o rótulo e botar outra coisa ali, elixir da vida, você vai morrer e o efeito é o mesmo, não mudou o que está dentro. Então o Senhor não quer aparência, não quer que a gente mude o rótulo. Não quer que você pegue algo ruim, prejudicial, e agora aquilo é a vontade de Deus. Não, você precisa buscar aquilo que de fato é de Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, o Senhor está querendo dar para nós o verdadeiro alimento espiritual. Por isso que falou, olha, se alimentar demais das coisas da alma, das coisas que não vão produzir um viver celestial, é prejudicial. Ele deu exemplo, né? Quer seguir um filme, uma série, uma novela, quer ver o final, quer acompanhar o futebol, quer acompanhar não sei o quê. Vai gerar um dilema. Senhor Jesus, eu posso estar vendo ali um filme, ali uma série. Olha, eu estou acompanhando aqui e tal, aconteceu alguma coisa? Dá pausa ou deixa para lá, depois assiste de novo. Vai cuidar daquilo que é importante. Só que às vezes a gente dá importância para aquilo que não tem importância, né? Esse é o problema. Por isso que mostrou, olha, não adianta fazer as coisas do corpo físico e alimentar a alma. A alma também tem fome. A alma quer se encher de um monte de coisa. Né? Não tem proveito se a gente ficar se preocupando com algumas coisas e fechar os olhos para as outras. Ah não, tem que fazer isso aqui de Deus, aquilo outro, mas e os princípios espirituais? É isso que ele está querendo apresentar para nós.
A gente precisa perceber as coisas da palavra como princípio. Eu preciso fazer, sozinho ou acompanhado, diante dos homens ou não. Por quê? Porque o princípio é fazer tudo diante de Deus. Não adianta você ter um tormento terreno. O que você precisa é de um viver espiritual. Você precisa de algo que produza algo espiritual na sua vida. Não é fazer as coisas para o homem, não é para fazer as coisas aparentes, mas de fato. Não é ir para a academia para os outros verem. E ela entrou na academia. Não é estar lá dentro usando os aparelhos para ficar saudável, para ter uma mudança de vida. Não adianta chegar na reunião da igreja e não crer na palavra, não ouvir a palavra, tá atormentado com um monte de coisa. Por isso que falou, o jejum tem uma finalidade, não é para ficar abatido, isso e aquilo, é para obter libertação. É para falar, olha, eu vou abrir mão disso daqui porque eu quero me voltar ao Senhor, eu quero viver na sua presença. Se eu perdi a presença do Senhor, eu quero recuperar. Eu quero recuperar o tempo perdido, eu quero ir diante do Senhor. Não é para proveito próprio, é para cumprir a vontade de Deus. E é isso que precisa realmente perceber. O Senhor está dando para nós um tesouro, algo que é celestial. Mas o que tem ocupado o nosso dia? Onde a gente tem colocado a mente, na carne ou no espírito? Então é isso que você está propondo para nós, essa mudança. Vamos perceber as coisas, vamos colocar nosso viver naquilo que interessa, naquilo que é espiritual. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.